Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Olá, eu sou Rosana Iris. Eu sou Stefânia Amaral. E antes do programa, nós queremos agradecer as nossas madrinhas Carolina Roncone, Letícia Santinon, Lorena Luz, Isadora Oliveira Prata, Elga Dornelas e os nossos madrinhos Thiago Maia e Pedro Dalbó. Você já sabe que para fazer esse programa chegar até você, a gente tem vários custos de produção. Recentemente a gente fechou uma parceria com o aplicativo da Orelo, que tem uma plataforma de financiamento coletivo. Então, se você gosta do nosso trabalho e quer apoiar, acesse orelo.cc/feito por elas ou o próprio aplicativo da Orelo. Outra forma de nos ajudar é escutar o nosso programa pela Orelo, claro, e recomendar para os amigos, família, vizinhos, enfim, para qualquer pessoa que você goste. Bem, e esse é o Fleabag por Elas, Eu pretendo fazer essa piada todos os programas que a gente fizer junto, tá? Não vai ser uma vez, vai ser uma piada que vai ser recorrente. Eu espero que todo mundo goste dessa piada. Saudades eternas do nosso spin-off. Sim. Bem, o programa de hoje, na verdade, é sobre The Souvenir, o primeiro e o segundo, da diretora Joanna Hogg. Mas como a gente nunca falou dela aqui, acho que vale dar uma contextualizada da carreira dela. Bem, ela é uma diretora inglesa, inclusive pisciana, beijos, amiga. De 62 anos, que ela começou sua carreira em 86 com um curta chamado Caprice. Acho que é assim que fala. Que inclusive tem no MUBI, quem não assistiu, tá lá. Que é com a Tilda Swinton. Mas o primeiro longa dela é de 2007, o Unrelated. Que eu acho que é um cinema bem Eric Romer, assim. Tipo, pessoas de férias na praia da Europa, tendo conversas existenciais. E Romer, pra mim, é uma boa referência do cinema da Joanna. Inclusive, esse primeiro que eu falei me lembra um pouco Pauline na Praia, dele. E também a primeira colaboração dela com o Tom Hiddleston, que vai fazer os outros dois filmes seguintes dela também, o Arquipélago e o Exhibition. Eu gosto do filme, mas eu acho que ele tem uma carinha meio primeiro longa mesmo, né? Tem algumas coisas que eu acho que não funcionam tão bem. Apesar que o trabalho que ela faz com os atores, eu acho que é um dos pontos altos da carreira e já começou aqui nesse primeiro, né? E o que dizer de Tom Hiddleston nesse filme, gente? Pelo amor de Deus. Eu tenho uma crush desse homem já, mas se você assistir esse filme e você não compreender essa crush, você tá morto por dentro, desculpa. E você viu alguma outra coisa dela, desses primeiros aí? Amiga, eu assisti todos que a internet deixou. Que tem bastante coisa, né? Sim. Foi um acesso bacana. Eu adorei o Caprice, que tá na MUBI, assim. Falei, gente, que sensacional esse curta. O Unrelated, né? Eu concordo com você, do Eric Romer. Eu lembrei muito do Raio Verde no final. Ai, sim. Né? A cena final. A cena assim, final, sim. É. E é aquela atriz, né? Ela parece uma... Ela parece um pouco, verdade. Ela tem a vibe de que ele elencaria aquela moça. Sim, total. Achei um filme muito massa, indiquei ele pros amigos, assim. Mas eu não gosto do Tom nos filmes dela, é incrível. Eu gosto dele em Amantes Eternos. Assim? Eu comecei a gostar dele no Amantes Eternos, né? Que tá também com a Tildinha. Uhum. E aí eu fiquei apegada àquele vampirão. E aí, se qualquer outro papel que ele faz, não é o vampirão do Amantes Eternos, sabe? Ele tá totalmente diferente ali, né? Ele tá assim, sim, pálido, sim, cabeludo, é outra vibe. Não, é outra vibe, total. Né? Então, assim, eu gosto dele ali. Nos filmes dela eu acho ele esquisito, assim, aquele cabelo, não sei. Meu Deus do céu, Stefânia! Que absurdo. Eu fiquei também decepcionada, assim, falei, gente, Tom, é você, sabe? Eu acho que ele não combina com a diretora e ela adora ele, assim, mas sim, enfim. Sim. Eu acho que ela é melhor com as atrizes, sabe? Ela, pra mim, assim, bate melhor as escolhas dela de atrizes. Tilda, né? O que dizer de Tilda? É incrível que elas nasceram no mesmo ano, né? Elas duas são de 1960, a Joanna e a Tilda. Então eu sinto que tem essa amizade, assim, de certa forma. Ela começar no Caprice com a diretora e chegar até aquilo que a gente vai comentar no Souvenir, né? Já com a Tilda super envelhecida no papel, não que ela esteja velha daquele jeito, né? Ela tá envelhecida mais pro papel mesmo. Tô curiosa que vai ter um filme novo com a Tilda da Joanna Hogg, né? O The Eternal Daughter. Uhum. Então... Só o comentário disso é que elas eram colegas de faculdade. Ah, imaginei. A Tilda e a Joanna. Eram amigas da faculdade, entendeu? Por isso que ela... E ótimo. Sim. Então uma relação de amizade mesmo, né? E já o Arquipélago, que é outro filme com o Tom...
Aí eu já não gostei não, assim. Ele é muito essa pegada documental, sabe? É legal trabalhar com não atores, mas ali eu achei um negócio meio Dogma 95 que deu errado, sabe? Mas o Exibição, que também está na MUBI, eu gosto bastante também. Eu lembrei que eu já tinha visto esse filme na pandemia, porque é tanto filme na pandemia, que eu misturava os filmes que eu assistia, eu já não... Principalmente na MUBI, assim, era um volume de filme insano. Eu vi esse filme na pandemia e tal. Muito interessante a forma que ela trabalha ali o corpo da atriz, né, essa criatividade. Então, gostando muito dessa diretora, quero que ela faça mais coisas aí pra gente. Nossa, eu concordo, assim, cada coisa dela que eu vejo eu gosto mais, né? Mas, indo pro primeiro souvenir aqui, o filme ele acompanha a Julie, que é uma estudante de cinema nos anos 80, e o seu relacionamento com o Anthony, que é um homem bem mais velho e que a gente vai descobrir que ele é viciado em heroína, né? A protagonista é interpretada pela Honor Swinston Barney, acho que eu falei certo, que sim, é filha da Tilda, e o homem é o Tom Burke, que agora que eu vi ele como Orson Welles, eu não consigo desver isso, gente. Agora revendo o filme, eu fiquei, gente, ele é muito Orson Welles, é igualzinho, tá ligado? Foi brilhante esse casting do Fincher. Enfim, o filme é um pouco autobiográfico, né, segundo a própria Joana, que ela estudou cinema também, tem mais algumas outras coisas que eu vou comentar também, porque eu sou fofoqueira e eu fui atrás das informações. E eu gosto muito da Honor aqui, como eu disse, eu acho que o trabalho da Joana com os atores é sempre incrível, mas aqui eu acho que ela tá em outro nível. E eu vi o filme pela primeira vez em 2019 mesmo, né, no ano que saiu. Apesar de eu ter gostado na época, eu gostei muito mais agora revendo ele, assim. Eu gosto de muitas coisas, tipo, o ritmo eu gosto bastante. A fotografia, que não é aquele chapado digital, sabe, gente? Desculpa ser essa pessoa. Mas é muito boa aquela textura, sabe? Não sei, me traz uma paz, assim. A trilha também é ótima. Aqueles looks anos 80, maravilhoso, com o ombro marcado, né? E eu gosto muito do estilo da Joana também. Essa coisa das cenas mais longas, né? A câmera parada. Enfim, esse estilo me traz uma paz, assim, me dá vontade de ficar assistindo. Mas acho que o principal aqui é como é construído o relacionamento da Julie e do Anthony, né? Revendo o filme, eu fiquei pensando em como o relacionamento dos dois é meio construído pelo que não tem cena, assim, tipo, os espaços entre as cenas, né? O filme, ele é super fragmentado, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que ele é bem fluido na retratação do relacionamento. A gente não tem, sei lá, cena de conquista, cena de discussão, cena de término, tipo, super demarcada, né? A gente vai acompanhando eles por um período, que parece ser pouco tempo, inclusive, e como esse relacionamento vai evoluindo de maneira bem natural, né? Bem por cenas do cotidiano. E tem duas coisas que eu acho que é importante destacar aqui, de como a Joana tá retratando essa relação. A primeira é a questão meio óbvia do dinheiro, e de como a Julie que paga por tudo, né? E eu acho que é tão claro o poder que o Anthony tem na relação, porque ele claramente dita o tom de tudo, né? Só lembrar a cena que ele admite que roubou ela, e de alguma maneira ela acaba pedindo desculpas, né? E essa parte dela pagar tudo, eu acho que acaba sendo uma maneira dela controlar alguma coisa, né? Dela ser dominante em algum ponto. Uma vez que ela não tá sendo de outras maneiras, né? E a gente pode discutir também o que isso é um reflexo da relação que ela tem com a mãe, né? Uma vez que ela tá sempre na posição de submissa lá, de pedir o dinheiro pra mãe, então no relacionamento dela, ela quer ser dominante nesse ponto. E eu acho essas cenas super interessantes, inclusive, que ela tá pedindo dinheiro pra mãe, porque mostra, né, essa dependência que ela tem da família, de todas as maneiras, né? E também uma infantilidade, né? Porque eu acho que a maneira como ela faz isso é sempre de uma maneira muito infantil, né? E a segunda coisa que eu acho interessante da retratação do relacionamento é essa distância que a gente sempre vê eles, né? Eles estão sempre quase sentados um na frente do outro, ou mesmo do lado, mas eles se tocam poucas vezes. Mesmo as cenas na cama tem uma distância bem clara. Eu acho que é interessante a gente reparar, tipo, como, apesar da proximidade, tem essa distância meio física, né, deles. Mas e vocês, Tem? O que você achou do filme? Poxa, assim, eu me conectei muito com esses dois filmes agora, né? Foi interessante assistir ele nesse momento que eu tô, assim, no doutorado, sabe? Que demanda a gente lidar com uma criação que você tem que entregar, né? Isso no primeiro filme, principalmente, ela sempre tá sendo confrontada por, e aí, como é que tá a produção? Sim. Então, isso foi muito bom ter assistido esse filme estando nessa demanda da tese, sabe? Ter que entregar um produto. E como que isso, né, afeta a gente, como que mistura com a nossa vida e tudo. Uhum. Então, o filme me afetou bastante agora por isso. Me conectei. Mas eu não fiquei emocionada, eu fiquei mais perturbada por ele. Sim. Sabe? As imagens, tudo. E eu acho isso um ótimo sinal também. Como obra de arte, assim, um filme que perturba a gente, que
tira a gente do lugar de conforto, sabe? Ele faz isso, assim, é um filme diferentão, a montagem dela, assim, então... E todo esse processo dela de criar mesmo, de ter que escrever ali e tal. Ela gosta do tema que ela tá envolvida, a princípio, ela demonstra até aquela coisa jovial, né? Assim, muita certeza de que é aquilo, mas a gente sente que ela tá perdida, né? Que ela não tem muito domínio pra instruir os atores na hora que ela tá dirigindo, né? Porque ela é nova também, então é difícil ela ter uma presença, uma confiança. Gosto que o filme mostre isso, sabe? Quanto que não é um processo linear de criação, quanto que é confuso, que não é um roteiro, assim, que você vai lá, você escreve e na hora de executar é muito mais difícil. Na prática, né? Sim. A hora que ela expõe o tema, ele parece ser bobo. Então isso é muito bom, assim, em pensar sobre criação. E essa coisa dela misturar a ficção e o não documentário e tudo, é muito, muito massa, né? Pessoas reais que ela vai recriar pra se encaixar numa ficção que ela tá criando também. Gosto muito dessa ideia aqui. E em relação à relação dos dois, né? É estranho mesmo a forma que se dá, porque no início, assim, ele parece um dos orientadores dela, do tema, sabe? Parece assim, aquele cara mais velho, sensato, que vai dar a real, que vai dar uns insights pra ela. Eles mal se tocam no início, né? Ou isso não é mostrado. Aí do nada bota a cinta liga, né? Tipo, surge muito assim, muito jogado. Até aquele distanciamento inglês e de repente pornô. Então, assim, é muito louco. A negociação do espaço também, né? Que ele tá na casa dela e ele pedindo mais espaço na cama e tudo. A gente fica meio sem entender o que tá acontecendo. Isso é muito interessante. Até ser colocada essa questão da heroína, a gente fica perdido, né? Como assim, né? Tipo, ela tá pedindo dinheiro pra mãe, ela foi roubada e eles estão indo pra Veneza, naquele luxo todo, sabe? O apartamento dela é simples, né? E aqueles hotéis luxuosos. Então a gente fica meio, como que isso é possível? Eles vão se aproximando. E Isa, se tivesse aqui, certamente ia comentar do vestuário dela, né? Porque tem uns closes que a diretora faz no tecido, assim, naquele detalhe ali. É muito bonito. A gente entende mais a relação desses closes do que pelos dois mesmo. E sobre as drogas, né? Eu estudo Deleuze, então eu sempre lembro que ele fala que tem que ter um limite ali do corpo, né? Pra pessoa não se tornar um trapo. E esse personagem, ele literalmente se torna um trapo, ele fica irreconhecível, ele fica impossível de lidar com ele, né? E acaba que esse roteiro que ela cria, a princípio é sobre uma outra pessoa, né? Um cara ali imaginário e tal, mas acaba refletindo essa experiência dela no relacionamento. E os planos do filme também são, alguns são meio claustrofóbicos ali na casa. Sim. E de repente aquele plano aberto, né? Aquele plano amplo, campo, né? As coisas vão se abrindo. Aquele set de filmagem totalmente hermético, isolado, e de repente um plano aberto. Então é muito interessante a forma que a diretora faz essas montagens diferentes aqui pra formar esse filme. Gostei demais da experiência. Não, isso do figurino que você falou, eu acho que é legal também perceber como ela vai começando a usar roupas parecidas com ele, né? Ela vai começando a usar uns cortes mais masculinos, assim, umas camisas, mas eu acho que ela, conforme o relacionamento vai evoluindo, ela vai espelhando ele desse jeito, né? E tem a marca da infantilidade que você comentou também, que eu acho ótimo, que são os ursinhos de pelúcia dela. Nossa, assim, né? sim. Que aparecem em vários momentos, assim, é um menininho ainda que tá, de certa forma, é como se ele fosse um pai ali. Isso também é meio perturbador por ele ser bem mais velho. Ele é bem mais velho que ela. Sim. Então... o filme também tem algumas referências de arte que eu acho que é legal a gente comentar um pouco. Primeiro a pintura, né, que dá nome ao filme, que é o The Souvenir do Jean-Honoré Fragonard. Eu acho que é assim. Meu irmão não me escute falando francês aqui. Mas que mostra uma mulher com vestido rosa, né? Escrevendo o nome do seu amante uma árvore, que é a cena que eles vão ver a pintura lá e ele dá pra ela, né? Um postal da pintura. E a outra é a ópera Bluebird's Castle, de Bela Bartók. Acho que é assim que fala. Que, segundo a diretora, foi inserida aqui porque era a ópera favorita do Anthony Real, entre aspas, né? Como eu falei, tem muitos traços autobiográficos no filme e o Anthony em si existiu. E ele gostava muito dessa ópera, né? E a primeira vez que a gente escuta ela, inclusive, é quando a Julie conhece o Anthony, né? Quando ela tá entrando lá na casa. E depois, a segunda vez que a gente escuta, é quando eles transam, né? E em uma entrevista pra Slate, a Joanna disse que ela não queria usar a música de uma maneira que guiasse as emoções, né? Que é geralmente o que ocorre com o uso de música em filme, né? Pode reparar que a maioria das cenas que você chora em qualquer filme é que tem música, porque a música tá ajudando, né, a ditar esse tom emocional. Mas que ela aparecesse de surpresa, assim, quando ninguém esperasse. E eu detesto quando a galera fala tal coisa, personagem do filme. Ai, a cama é um personagem do filme, amiga, convenhamos. Não, mas aqui é meio que é mesmo, porque, tipo, a música tá lá não pra construir emoção
estão juntos na cena. Ela é mais como algo à parte, né? Ela, tipo, aparece meio que pra mudar o tom, inclusive, do que a gente tá assistindo, né, de certa maneira. Tanto que quando ela conhece ele, o tom da ópera ali é super meio soturno, assim. Parece que ela vai acontecer uma coisa não tão boa pra ela, né? E daí que é... De certa maneira, não podemos discutir o que é, né? Mas, então eu acho que a maneira que ela trabalha a ópera é muito nesse sentido, né? E as trilhas, né, de fato, não são pra emocionar, porque eu não chorei nos filmes. E é um corte brusco, né? Parece um padrão do diretor, assim, de repente, pá, aí corta no meio, próxima cena, sabe? Tipo, não é aquela coisa fluida que vai entre as cenas e que parece que está ali, né? Sim. E também eu vejo uma diferença geracional marcada na trilha, tipo, o Anthony que ela ouvia a ópera dele e tudo. Ele tá ouvindo rádio, ela coloca um hip hop, sabe? Sim. E a ópera na casa dela, né? Ocupa o espaço, parece que ela fica desconfortável com aquela ópera tocando ali, de certa forma. Então tem muitas coisas entre os dois não se encaixam, né? Isso também é interessante. Sim. A trilha mostra essa coisa brusca, né? Esse corte brusco entre os dois, que não bate pra ninguém, assim, a gente fica sem entender como essa relação funciona em muitos momentos. Sim, que até o que o personagem do Richard Ayoade fala, né? Ele fala, eu tô tentando entender essa relação, que é meio que a nossa visão também, né? Tipo... Exatamente. E outra referência bem cinéfila, inclusive, é o que aconteceu naquela noite, né, do Frank Capra, que é a tal da muralha que o Clark Gable coloca de lençol quando os dois dormem juntos, né, separando ele e a Claudette, e o Anthony cita algumas vezes, né, principalmente na cena que eles estão lá na cama, que você comentou de que ele quer mais espaço e tal, daí ele fala da muralha, ele fala umas 2 vezes isso. E daí, falando de cinéfilo, esse personagem do Richard Ayoade, gente, sério, ele é muito cara insuportável da escola de cinema, assim, sério, é tipo perfeito essa retratação. Tinha que ter, né? Tinha que ter, gente. Toda escola de cinema tem esse Richard Ayoade aí. A arrogância que ele fala, né? Não, é só chegar lá e filmar. E você evitou a tentação de ser óbvia, né? Tipo, é uma coisa superior. Nossa, assim. sim. Sou um diretor, é o ego do diretor, gente. Clarinho ali, né? Bem, e indo pro segundo filme, então, ele é o que acontece quando você não faz terapia, tá, gente? Ah, então foi por isso. Façam terapia. Inclusive, ela faz terapia, na verdade, né? Porque tem as cenas de terapia lá. Mas não parece que ela herdou o terapeuta dele, porque... Então, eu fiquei muito confusa com isso também. Eu acho que ela tava investigando ele, não era bem uma sessão, e virou uma sessão. Não, primeiro eu achei que era isso, mas tem mais de uma cena com a terapeuta. É aquela coisa, eu vou é o Mad Men. A Beth vai na terapeuta da filha e acaba que a terapeuta da filha encaixa pra ela, e ela continua ali fazendo a sessão. Você precisa fazer isso aqui também. Vou herdar o terapeuta de alguém. Aqui no segundo, a gente tá acompanhando a Julie durante o ano final da faculdade, né? Depois da morte do Anthony. E como ela tá processando esse luto, e ela acaba fazendo o filme do TCC dela sobre o relacionamento dos dois, né? E o filme tem essa super metalinguagem de falar do anterior, ao mesmo tempo que não é o anterior, é o filme que a Julie tá construindo, mas ressoa muito anterior. Enfim, é maravilhoso. Importante dizer aqui que eu amei esse segundo, assim, eu gostei demais. Por mais que eu goste do primeiro, eu acho que o segundo, a Joanna, que ela eleva ainda a história que ela tá contando. E ele subverte muitas coisas do primeiro, né? E eu acho que ele é muito bem sucedido nisso. Eu já vi as pessoas se referindo ao primeiro como um coming of age, mas eu acho que esse segundo é muito mais isso, na verdade, se você for pensar, né, coming of age é aquilo quando o personagem passa por uma mudança grande e aprende com isso, né? Aqui a gente vai ver muito mais esse aprendizado, essa tentativa de tirar algum significado daquilo que ela passou, tal, e eu vejo o filme muito sobre isso, assim, sobre superar esse primeiro grande amor. Não sei se é o primeiro, mas foi um relacionamento muito importante pra Julie, né, pra trajetória dela, e ela é super jovem também. E vocês, o que você achou? Então, flores, né? Muitos flores. Segundo filme. Tem uns momentos de música e flores, assim, meio videoclipe, que eu acho meio tia do Zap, sabe? Mas eu tô começando pela crítica, mas assim, eu gosto de coisa desse tipo, sabe, Sim. gente? Eu não vou chamar de brega, não, porque eu acho que ela fez com muita classe. Mas é inusitada a montagem do filme, assim, são uns cortes meio loucos, assim. Sim. É difícil a gente processar, é muita informação, né? E antes de dizer mais sobre isso, eu quero dizer que passa no selo Faustina, porque, né, os cachorros ali são muito importantes. Sim. Os cachorros da mãe dela, né, que são muito bonitinhos e tem nomes e tal. Ainda sobre a questão da terapia que a gente comentou, né, tem um negócio que a terapeuta falou que ficou na minha cabeça. Você é um ser humano com vida para viver, esse é o seu trabalho. Eu falei, caralho, né, independente de
da produção que você entregue, né? Você tem uma vida, isso que é o mais importante. Cuidar de si, sim, né? Nossa, assim na cara, né, amiga? Na cara! Desse jeito, e aquelas, né, Fleabag, segunda temporada. Nossa, amiga, sim, eu queria muito fazer essa comparação, gente. É muito pra mim Fleabag, primeira e segunda temporada. O Souvenir é o primeiro e o 2 é a segunda, sim. Obrigado. Inclusive os tabus que Phoebe traz, né? Exatamente. Aqui é aquela cena com o rapazinho que tem menstruação envolvida, assim, é incrível. É maravilhosa ela conseguiu filmar cena. Aquilo, né? Eu achei que o cinema nunca faria isso. Vai lá, a Joana fez. Ai, gente, sim. Sabe, é um tabu ali, explodiu, jogou no ventilador o negócio, né? Virou o sangue do morto ali. Maravilhoso. Eu acho que eu acabo gostando mais do segundo filme tecnicamente por essas questões também. E como eu comentei sobre estar criando um produto, né? Um colega dela também tem um insight muito bom, que ele fala assim, olha, vão te cobrar inúmeras coisas, né? Mas você tem um produto pra entregar, então você tem que pensar no que vai te fazer feliz e o que te interessa. Esse é o seu filme. Foca em se agradar. E é difícil, porque você pensa no público, você pensa em quem tá me financiando e tal, sim, talvez eu tenha que pagar por isso. Então, essas questões todas de produção do cinema são muito bem abordadas aqui também, né? Uhum. A escolha da atriz, que na verdade era uma diretora que tava ajudando ela ali na produção, né? Uhum. Porque, gente, essa moça parece com alguém que eu não tô sabendo quem é. A Sarah Jessica Parker. Gente, é mesmo. Ela parece muito com a Sarah Jessica Parker. Eu tinha feito a revisão de Sex and the City recente e eu fiquei, gente, essa menina é familiar, quem quer que eu conheça? É isso. Gente, é mesmo. Né? E interessante, é uma moça mais velha, assim, não é aquela menininha bonitinha padrão, assim, ela tem uma beleza diferente. E aqui, novamente, né, as coisas saem do controle, mas eu vejo que a personagem tá mais autoconfiante aqui pra dirigir, sabe? No meio do caos, assim, a galera ali discutindo e tal, e ela fica quieta e ela continua fazendo, independente de ninguém tá entendendo nada, né? Como cobram dela o tempo todo. Sim. É o filme dela e ele vai acontecer de uma forma diferente do que foi, né? Sempre, assim, retrabalhado ali. Tanto que no final a gente vê 2 filmes, né? As pessoas estão assistindo o que foi possível ser feito ali e a fantasia dela, né? A gente vê outra coisa, né? A gente vê outra coisa. É bastante ambicioso, mas eu gostei muito do resultado, né? Uma coisa que o Anthony fala pra ela, você tá perdida e sempre estará, né? As vozes do Anthony voltando, tudo. A ideia da diretora, inclusive, foi deixar todo mundo que tá assistindo perdido também, sabe? Pra mostrar como é caótico o acontecimento e essa reapropriação do acontecimento na ficção, né? E eu gosto de que seja uma relação que não faça muito sentido, né? Sim. Ela fala, não, foi assim que aconteceu, sabe? Sim. Ela gostava dele, tá? O cara viciado, mas ela gostava dele. É abusivo, mas não importa. Sim. Sabe? Isso acontece demais. Assim, sim, coisas com certeza. que a gente não... São racionais, né? E que são relações entre as pessoas. Então o filme mostra isso muito bem. Ela conseguiu, sim, fugir do óbvio, tá, diretora? Tá, conseguiu não ser óbvia, né? E é um filme que a gente pensa, beleza, é um filme de luto. Não, mas ele acaba sendo muito afirmativo, né? Ele fica muito alegre. A gente vê a superação dela ali, a gente vê que ela tá muito melhor sem o Anthony. No fim das contas, né? É por aí. Ele é um filme de luto, mas eu acho que ele é muito sobre esse coming of age dela, sobre ela se descobrir, sobre ela entender aquilo, né? Mas pra ela começar a lidar com essa perda, uma das coisas que ela faz é ir tirar limpo algumas informações sobre o Anthony, como a questão do trabalho dele, né? Que acaba ficando bem claro pra gente que não era verdade, né? Que ele mentia pra ela, onde ele trabalhava. E ela, inclusive, vai no local que ela sempre deixava ele, ela esperava ele lá. E era claramente o lugar onde ele comprava heroína, né? E eu acho que é interessante como isso desconstrói a ideia que ela, e, tipo, consequentemente, o filme passava do Anthony, né? Porque eu acho que ele é bem misterioso no primeiro filme, né? A gente não sabia quase nada sobre ele, mas ele, mesmo assim, ele tinha essa aura mais imponente, né? Mesmo por ele ter essa dominância na em relação a ela, né? E eu vejo que isso é mais uma coisa que ela queria ver nele do que condizente com o que ele era exatamente, né? Mas uma das coisas que eu mais gosto no filme é como a gente começa a entender certas coisas da relação dos dois quando ela começa a filmar o curta sobre eles. De novo, gente, não façam isso, façam terapia. Não use a arte dessa maneira, mas enfim. Mas 2 coisas que eu queria comentar disso. O primeiro é como ela dissocia, né, em momentos que podem ter ruptura ou confronto, né, como quando ela descobre lá no primeiro filme que o
o Anthony é usuário de heroína, e ela não confronta ele, ela compartimentaliza esse sentimento pra se defender da dor, né, porque a dissociação é isso, né, um mecanismo de defesa, e ela é confrontada com isso quando ela tá filmando a cena com os atores, né, porque eles não conseguem compreender como ela não confrontou ele, né, e ela também não consegue explicar, né, porque ela não sabe, né, por que ela agiu dessa maneira. Não tem uma resposta, né, do porquê disso. E outra coisa que eu gosto também é como ela é confrontada com a realidade meio óbvia de que o Anthony também tava passando por dramas e traumas quando eles estavam juntos. Tipo a cena que a Julie tá conversando com o ator que faz o Anthony sobre a situação do roubo lá, e ele traz alguns questionamentos e sentimentos que o Anthony podia estar pensando que não tinha passado pela cabeça dela, né? Porque, tipo, é meio normal isso, né, acontecer, porque a gente fica muito presa no que a gente tá sentindo, no que a gente tá vivendo. Você esquece que a outra pessoa tá vivendo outras coisas, né? Então, tipo, ela escreveu tudo sobre o olhar dela, obviamente, mas o ator tem que pensar o Anthony como uma pessoa 360, né? Ele não pode retratar o Anthony de uma maneira rasa, só como a visão dela. E daí ela é confrontada com esse tipo de situação. Isso é uma coisa que a gente aprende na terapia, inclusive, Júlia. Oh, meu Deus. Mas, enfim, eu acho muito interessante como ela vai se descobrindo a partir desse curta, né? A partir de reviver, né, aquilo, né? Sim. Isso o ator que faz o Anthony fala com ela, né? Eu tô com dificuldade de lidar com isso, né? Com esse personagem que você tá me entregando aqui. Exato. Você tem ele, mas como é que você traduz, né? No roteiro, né? Como os orientadores cobram dela também, né? É um desafio. Eu acho que é muito isso, porque ela é muito, tipo, só a visão dela do relacionamento. Ela não construiu ele como um personagem, uma pessoa em si, sabe? É muito só o que ela sentiu, o que ela viu, e daí quando ele vai atuar, ele fala, mas ele tem mais de um lado que só o lado que você viu, né? Então, eu acho que daí que vem a dificuldade também. É porque sempre, mesmo que seja um documentário, né, acaba virando uma coisa ficcional, porque existe a pessoa e existe o personagem. Sim. E é bom como o filme brinca com isso e mostra como é difícil, assim, porque as memórias são irrecuperáveis. Tipo, você tem um fragmento da coisa, da pessoa e tudo. E ela acaba passando isso pro filme, né? A impossibilidade de recolocar essa vida real no ficcional dela. E aí, por isso que as coisas ficam confusas aqui. E eu gosto disso, desses fragmentos e tudo. São recriações, né? Ela tem recortes fantasiados na cabeça dela. E essas vozes ecoando. E é isso que vai ser o filme que ela consegue entregar, né? E essa brincadeira da metalinguística que o filme faz, né, o tempo todo, né? Tipo, o que tá acontecendo, né? No plano dos personagens e o que é o filme. Sim. Igual no final, que tem a festa. E aí, na real, eles estão, né, eles estão sendo filmados de fora, então aquilo não foi uma festa que aconteceu, né, ficção dentro da ficção, muitas camadas, loucura. Muita metalinguagem, meu Deus. Muita. Outra coisa que eu gosto também no filme, né, dos dois, né, que é essa retratação da escola de cinema. E aqui no segundo a gente tem essa situação da Julie ser questionada pelo formato do roteiro dela, né, como você já comentou. Porque, tipo, claro que a escola de cinema te treina pra fazer um roteiro padrão, né. E é legal como a gente tem mais um pouco disso, né, dessa visão de como é o cinema por trás das câmeras, né, de como é a produção. E também a gente tem a volta do personagem insuportável do Richard Ayoade. E ele tá tendo um chilique monumental enquanto filme musical, que é, tipo, maravilhoso, insuportável e hilário ao mesmo tempo, gente. Eu acho que ele é muito alívio cômico ali. Eu ria demais em todas as cenas que ele tava. E é outro momento, inclusive, que a gente vê ela evitando o confronto e desassociando, né? Que é, tipo, na cena com o fotógrafo do filme, que ele tá questionando os métodos dela, né? E ela tá só ou dizendo, na vida real foi assim, entre muitas aspas, né? Ou ela não fala absolutamente nada, né? Que é como na cena do carro lá, que os produtores que estão defendendo ela, né? Falando, e ela tá naquela quieta, não tá muito sabendo o que dizer, que eu acho que é de novo, ela não sabe ainda argumentar, ela não sabe ainda defender a visão criativa dela, né? Ela é muito jovem, então eu acho que ela tá muito aprendendo ainda certas coisas, e aqui mostra isso de novo, né? E o filme, como eu falei, tem todo esse tom de metalinguagem, né? Como o que aconteceu no anterior, o que aconteceu na vida da Júlia, aconteceu na vida da Joana, e meu Deus, e mistura tudo. Mas eu acho que no final é onde isso fica mais claro, que tem como se fosse uma montagem meio dreamy, meio surrealista lá, por falta de palavra melhor, que mostra toda essa relação dela com o Anthony e aspectos do primeiro filme e a maneira como ela lida com isso, né? E é incrível também que ele termina com a quebra de quarta parede dela olhando pra câmera. Eu falei, gente, viu? Tem muitas
comparações com Fleabag. Sim. Além da galera ser inglesa. Eu fiquei muito pensando que é uma coisa meio American in Paris, né? Que é aquela sequência de sonho lá no final, que La La Land também se inspirou depois, né? E daí, algumas cenas depois, a gente tem o final mesmo, né? Do aniversário dela, e a câmera sai, e a gente ouve um corta dito pela própria Joanna, né? Reforçando ainda mais esse tom de metalinguagem, né? Que me lembrou bastante o começo do Annette, né? Do Léo Carrá, com aquele sol meio star. Só que aqui no caso é o final, né? Enfim, eu acho que toda essa sequência é uma maneira bem bonita e lúdica dela amarrar isso da superação da Julie com o ocorrido, sabe? Porque é isso que você falou, o público lá tá vendo o filme que ela gravou, a gente tá vendo meio que uma montagem dela revivendo aquilo e superando, né? Porque pra ela o filme foi isso, né? O curta foi isso. O curta foi uma maneira dela digerir aquela situação dela com o Anthony, aquele momento da vida dela, e é isso que a gente tá assistindo enquanto espectador, né? E de novo é ela no papel dela mesma ali, né? Sim. Nesse sonho exatamente. Né? Nisso eu lembrei muito de Cidade dos Sonhos, do Lynch. Ai, sim. Por alguns elementos, assim, mais do filme que eles estão trabalhando também na escola de cinema, do que do dela, sabe? No sim. outro filme em paralelo. E aquele outro ator que acho que ele fez Stranger Things, não é? O garotinho. Não sei, tem um menino que me é familiar também, se não me engano é de Stranger Things. Quando ele surge ali, a gente pensa, pronto, né? Ela vai se apaixonar de novo, e aí vai ser um romanção, só que nada dá certo. Né? Isso tem no Cidade dos Sonhos também, tem vários proto-romances que não vão pra frente. Né? Ainda o cara chama, ela é Julie, aí ele chama Jean. Aí pronto, Julie é Jean. Truffaut. É mesmo. Né? Tipo, vai ser um romance aqui, só que não, é uma foda. Só acontece aquilo ali. Sim. Puta foda, mas assim, ali não foi um mega romance, ela precisava dar, sabe? Passar pra frente. Quem nunca, né? O cara apareceu na sua casa 1h da manhã bêbado. Quem nunca? Não julgo. Você vai fazer o quê, né? Você tem que superar e passar pra próxima, né, amigo? Isso. E aquele outro mocinho que a gente pensa, ali vai ser um romance. Não, meu namorado não sei o que, ele fala com ela. O Taylor Swift. Ai, gente. É o Taylor Swift, sim. Então é massa que nada dá certo, sabe? Então, assim, não é sobre um outro romance, outro cara, né? É sobre ela ali, ela que tá no processo dela e tudo. E naquela recriação final também, acho que a Joanna tá fazendo uma homenagem a ela mesma, muito bem, quero agradecer primeiro a mim mesma. Porque ela recupera muito do caprice, né? Do curta dela ali, naquelas interseções de locais que ela vai passando, aí rasga a página da revista pra entrar na próxima camada, sabe? Então ela tá revisitando a própria carreira ali, então sensacional. O filme vai crescendo muito, assim. Ali é o ápice, com certeza, né? Aquela cena. E outra coisa que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho é a relação dela com a mãe, né? A própria Tilda. Que ela tá mais presente aqui, como você falou, porque o filme é muito mais sobre ela, né? Do que sobre um relacionamento. Eu acho que tem muitas coisas pra dizer com a relação, principalmente a questão do dinheiro, que eu já comentei um pouco, que no primeiro era muito mais essa submissão dela, da infantilização dela de pedir. E aqui o filme termina com ela pagando a mãe, né? Que é quase na cena final. Então eu acho que isso fecha muito também essa ideia de coming of age, né? Dela ter superado essa fase, dela ter se tornado adulta, né, entre aspas, tal. E outra coisa que eu queria comentar também, que eu fui procurar fofocas da Joanna, que ela acaba o filme ela filmando um videoclipe, né? Que foi exatamente o que a Joanna fez depois do fim da faculdade. Ela começou a fazer videoclipes, então eu achei interessante isso, porque eu fui procurar. E não é qualquer videoclipe, é o videoclipe da Ana Calvi, que é uma cantora sensacional, que eu adoro. Eu não conheço ela, por isso que eu fui procurar. Procura, amiga. Tem a música dela na trilha do filme, inclusive fecha com a música da Ana Calvi. Sim. E aquela menina que tá lá com a guitarra é a própria cantora, então eu falei, gente, que maravilhoso. Um videoclipe da Ana Calvi acontecendo aqui, né? Essa linguagem do videoclipe que a Joanna usa no cinema dela muito bem, tá novamente homenageada aqui. Outra coisa que eu esqueci de comentar da Tilda, achei interessante também a questão da cerâmica, né? Que ela começa a se interessar por isso, faz o pote lá, e daí a Julie quebra o pote de açúcar.
Acaba que a gente cai na metáfora, não tem como, né? Porque a mãe tá começando também um projeto e ela está num projeto e ela tinha ideias completamente diferentes sobre esse projeto e a primeira coisa que ela faz é quebrada, né? Então, assim, vão ter novos, né? Você vai ter ideias melhores, né? Descarte a primeira ideia, tem muito isso aqui. E mesmo aquela conversa dela com a mãe no sofá, que ela tá perguntando pra ela o que ela sentiu quando o Anthony morreu, eu vi muito também como ela tá esperando um guia do que era pra ela sentir, sabe? O que é pra eu sentir? Porque dela tá perguntando pra mãe, mas o que você sentiu? Tipo, mas porque eu não sei o que era pra eu sentir, sabe? Ou se tava certo o que eu senti, ou se eu não sei identificar o que eu senti. Então eu acho muito interessante isso também, de novo, essa infantilização dela, né? De, tipo, tá buscando na mãe como é pra ela agir, né, na vida. Em outros filmes da Joana, tem sempre um momento que alguém tá chorando, assim, sabe? Parece tudo bem, mas aí a pessoa tem uma crise de choro muito louca. E aí no primeiro filme, ela tem esses momentos mais de fragilidade. E aí a mãe dela que chora o Anthony, né? Sim. A mãe dela tá virada, assim, mas na verdade ela... É o que a Tilda fala, eu tô sentindo através de você. Exato. Então ela tá sofrendo pela filha. Claro. Né? Uma transferência aqui. Bem, gente, se não ficou claro pra vocês, assistam A Palavra de Joanna Hogg. Por favor. Eu indicaria bastante pra quem curte Lucrécia Martel. Eu achei que elas têm uma vibe, um tom um pouco parecido. Não sei se a Joana já viu a Lucrécia, mas pra mim tá bem clara essa referência. E, enfim, esse episódio todo aqui eu me senti aquele áudio do Medo e Delírio Brasília. Muito bom, gente. Muito bom. Muito bom, Marquinhos. Muito bom. Bem, sigam Feito por Ela nas redes sociais, no Twitter, Instagram, Facebook e Letterboxd. Avalie a gente no iTunes ou no aplicativo da sua preferência. Todas as referências do que a gente falou aqui ao longo do programa vão estar com o link no post. E além do site do feed, os programas também estão disponíveis em todas as plataformas de podcast e também no YouTube. Você também pode entrar no nosso grupo no Telegram, que é conhecido como o melhor lugar da internet, para conversar sobre qualquer coisa, não só sobre cinema. Também pode mandar seus comentários no nosso e-mail, contato@feitoporelas.com.br. Prestigie também nosso site, feitoporelas.com.br. E muito obrigado pela audiência, pela paciência e até o próximo programa. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau. A pesquisa, pauta e roteiro são de Rosana Ides e Stefania Amaral. Produção, Isabel Wittmann. Edição, Domênica Mendes. Arte da capa, Isabel Wittmann. A vinheta de abertura é composta por Felipe Aires. E a locução da vinheta é da Débora Garcia. Aê, terminamos 11:01. Achei top o programa, hein? Gostei.